Abra sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós leremos dos versos de 1 até o verso 10. No entanto, a exposição, ela acontecerá com ênfase nos versículos de 5 a 9. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Leremos desde o primeiro versículo até o versículo 10, mas com ênfase nos versículos de 5 a 9. Assim diz a palavra do nosso Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Queridos, existe uma visitante indesejada por todos nós. E ela chega naqueles momentos mais inesperados. E o problema é que quando essa visitante chega, ela devasta tudo. Começa com os relacionamentos, porque há um rompimento de relacionamento. Ela começa a trazer dor ao coração, porque há um rompimento entre pessoas. E ela faz isso, causando grande desespero. Sabe quem é essa visitante? É a morte. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus experimentou a morte. Jesus Cristo precisou passar pela cruz. Ele passou pela mais humilhante e horrenda morte, a crucificação, recebendo sobre si o terrível castigo de Deus, bebendo o cálice da ira que era para nós, mas nos substituindo, Ele tomou em nosso lugar. O sábado, o dia seguinte, o sábado do descanso, não foi de descanso, foi agonizante para os discípulos e para essas mulheres que o texto nos narra. Porque elas tinham que aguardar o domingo chegar. Mas o domingo chegou, e aquela dor, desesperança foi embora, porque Cristo ressuscitou. Ele não está morto, mas Ele vive e vive para sempre. Essa é a história da Páscoa, essa é a história da ressurreição. E a ressurreição é um grande marco em nosso coração. Pois se somos salvos, somos porque houve ressurreição. Só somos salvos porque houve de fato morte e ressurreição. Cristo nos substituiu no madeiro, somando sobre Ele todas as nossas culpas, para então cancelar a nossa dívida. O Evangelho de Mateus vem narrar para nós esse fato, uma realidade, e trazer aqui evidências sobre essa ressurreição. Eu quero então, olhando para esse texto com os irmãos,
dando ênfase a partir do versículo 5, o que nós podemos encontrar na ressurreição. O que nós encontramos na ressurreição. Em primeiro lugar, o que nós podemos encontrar na ressurreição é consolo. Olha o versículo 5. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Veja o contraste que o texto nos dá entre os guardas e essas mulheres que o anjo se dirigiu a elas com essas palavras. O texto nos diz que os guardas tremeram espavoridos e as mulheres, que elas tiveram medo. O medo dos guardas era tão agudo que tremeram ao ponto de ficarem inconscientes. Inclusive, nós nem sabemos o que tremeu mais, se foi a terra ou se foi esses soldados, de tanto pavor, de tanto medo diante de um fato que eles estavam presenciando. Aquele lugar ultra seguro, intransponível, lugar esse em que ninguém poderia tentar entrar, ele foi aberto. E quem estava lá não está mais. Aqueles que foram postos para guardar um lugar seguro como esse, estão agora desesperados. Por quê? Porque eles não puderam conter e trazer segurança dentro daquilo que eles foram escolhidos para fazer. As mulheres, no entanto, elas tiveram medo, mas não de desespero. Lucas vai nos dizer, no texto paralelo aqui, ele vai nos dizer que essas mulheres, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, elas então ouviram o anjo falar. Porque buscais entre os mortos o que vive, ele ressuscitou. Então perceba que o ato de baixarem o rosto para o chão foi um sinal de reverência e reconhecimento que estavam diante de um ser celestial. O anjo, então, traz uma palavra de consolo a elas. Não temais. Vocês estão vendo um grande acontecimento, mas não temais. Queridos, Deus, através do seu evangelho, na pessoa de Cristo Jesus, comunica consolo a nós. Ele diz para mim e para você, não temais. Diante dos eventos que nós presenciamos, diante das lutas que nós passamos, diante das dores que nós sentimos, não temais. Por quê? Porque eu trago uma mensagem de esperança. Não temais. E essa é a segunda ideia que o texto nos mostra. Esperança. Veja o verso 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Essa é a realidade de consolo, que ela é amarrada pela esperança, pois o consolo é pautado pela verdade. E essa verdade aponta para a esperança. E qual é a verdade? Ele não está mais ali. Ele ressuscitou como havia dito. Então, o consolo aponta para a esperança. E a esperança é que a promessa se cumpriu. Cristo ressuscitou. E o anjo convida essas mulheres para ver que é real. Vinde ver onde ele jazia. E elas puderam ter esperança. E essa esperança elas puderam ter por dois motivos. O primeiro, o túmulo está vazio. O segundo, a promessa. Ele ressuscitou, como tinha dito. Elas não só ouviram a respeito, mas agora os olhos delas puderam ver a realidade dos fatos. A pedra foi removida. E queridos, quando a pedra foi deslocada do túmulo, e o túmulo foi aberto, não foi para Jesus sair,
foi para que elas pudessem entrar, juntamente com Pedro e João, que vem depois, para constatar que de fato ele não está ali. A pedra foi removida para que eles pudessem testemunhar com os olhos que aquele fato prometido é real. Por isso há esperança, porque se cumpriu a promessa que os profetas e que o próprio Cristo já havia dito. Ele ressuscitou. A esperança é também dada aqui por conta da libertação. A morte foi vencida, o aguilhão da morte foi quebrado. Cristo morre e ressuscita para dar vida e esperança para os seus. Enquanto Adão quebra o pacto, Cristo, ele traz esperança em um novo pacto, em uma nova aliança. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque Cristo morreu, venceu a morte e trouxe esperança quando ele ressurgiu para selar no coração dos eleitos de Deus a eternidade. Por isso o crente não deve temer passar pela morte. Porque a morte é uma conclusão de uma história terrena, mas que haverá de ter continuidade na eternidade, onde não haverá mais morte. Na morte dos salvos de Deus, há alegria. Por quê? Porque na morte há vida. E a vida que há na morte é a vida sendo concretizada na eternidade, na pessoa de Cristo, como a promessa dada nas Escrituras. A esperança é real, porque o Deus fiel, assim como Ele prometeu, Ele cumpriu. E assim como Ele promete a consumação e a eternidade para os seus, Ele também há de cumprir, porque Ele é o Deus da esperança. Terceira coisa que nós podemos encontrar no texto é boas novas. Veja o versículo 7. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o verei. É como vos digo. Elas precisavam comunicar essa maravilhosa notícia. E foram, conforme o anjo disse, serem portadoras dessas boas novas. Elas foram ao encontro dos 11 e os que com eles estavam para anunciar essa mensagem. Testificar desse fato que os olhos delas contemplaram. Jesus Cristo de fato cumpriu a promessa, Ele ressuscitou. Mas quando elas chegaram para anunciar esse fato aos discípulos, Lucas vai trazer um detalhe para nós, dizendo que as palavras daquelas mulheres soaram como um delírio para aqueles discípulos. Eles não acreditaram no que elas estavam anunciando. Eles não acreditaram nesse fato. E nós podemos entender que aqueles discípulos, eles não estavam esperançosos na realidade do terceiro dia, em que Cristo de fato haveria de ressuscitar. Fato esse, que lá na crucificação, os discípulos, tirando João, eles não estavam ali. No Getsêmani, eles não estavam. Quando José de Arimateia chegou para pedir Pilatos o corpo de Jesus, eles não estavam junto. Eles eram os discípulos. Eles poderiam ter pedido para então sepultar o Cristo, mas eles não estavam. E agora, diante de uma realidade de boas novas, eles se tornam incrédulos. E acham que aquilo que elas estavam anunciando era um delírio. As boas novas faz isso em muitos corações. Muitos entendem o anúncio da obra de Cristo, o Evangelho da salvação. Muitos outros vão
ouvir com incredulidade, porque não vão compreender a mensagem de um Cristo que morreu e que está vivo e vivo eternamente. Mas o texto também nos ensina sobre uma promessa. Olha o versículo, ainda o versículo 7, quando diz: e vai adiante de vós para Galiléia, ali o verei, é como vos digo. Em Mateus 26, versículo 32, Jesus avisa os discípulos que depois da ressurreição, ele iria adiante deles. Agora eles são lembrados por essas mulheres da promessa e que deveriam, diante disso, prosseguirem para a Galiléia, pois o Cristo ressurreto vai adiante deles e lá há de se revelar. E por que Galiléia? É interessante uma colocação que um comentarista faz, chamado Hendricks, quando ele diz a respeito da Galiléia: ali, na mesma região, onde a morte e as trevas uma vez reinaram supremos, mas onde a luz do mundo realizará a maior parte de sua obra, era onde ele se reuniria novamente com seus discípulos. Galiléia, aquela região de rejeição, mas também de aceitação, região de dificuldades, mas também de alegria, de incredulidade, mas também de fé, deverá regozijar-se outra vez, porque como Cristo havia dito, ele se revelará na Galiléia para mostrar que de fato é real. Ele teve que, antes dos discípulos chegarem à Galiléia, animarem o coração dos discípulos para que eles pudessem, além da notícia que aquelas mulheres deram a eles de fato olharem, verem com seus próprios olhos que de fato Cristo ressuscitou, para então caminharem até a Galiléia e de forma pública ali Cristo se revelar. E Cristo então aparece a eles antes mesmo deles caminharem para a Galiléia. Promessa: e vai adiante de vós. Também nós conseguimos encontrar na ressurreição temor e alegria. Verso 8: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então elas saíram para anunciar as boas novas, e diz o texto, em um estado de temor e alegria, e grande alegria, uma mistura estranha de medo e alegria, dois sentimentos guerreando entre eles ao mesmo tempo. Mas será que estavam? Chegaram ao sepulcro para embalsamar, olharam e viram que a pedra estava removida, e diante delas estavam um anjo ou dois anjos, e viram aquilo e ficaram atemorizados. Lucas vai dizer para nós, inclusive, que Maria chorou diante dessa realidade. Imagine você se preparar diante de um dia inteiro, que era o sábado, aguardando com grande esperança o fato de participar desse momento do sepultamento, embalsamando o corpo de Cristo, chegar lá e não ter corpo, e o túmulo está vazio. Houve muito temor, mas não medo pecaminoso, mas um temor justo. E por isso que Salmo 2 nos ajuda a entender que temor e alegria, eles podem caminhar juntos, quando esse temor é um temor justo. Então essas mulheres tiveram temor, um medo santo, frente ao fato, mas grande alegria por saber que Cristo ressuscitou. E elas saíram em disparada, diz o texto, com grande alegria,
para anunciar essas boas novas e contar para os discípulos o que havia acontecido. Os discípulos ficaram incrédulos, mas 2 deles, por conta dessa forma de contagiante dessas mulheres narrar o fato, eles foram testificar, mesmo desconfiados, eles foram averiguar se de fato era real. E saíram em disparada, e então puderam presenciar as boas novas. É real, Cristo ressuscitou. Sabe quando uma criança recebe um presente, e aquele presente mexe tanto com ela, que a primeira pessoa que ela vê, ela quer contar. Olha o que eu ganhei, minha mãe me deu, meu pai me deu, olha isso, não é? E conta isso de forma a nos contagiar. Assim é as boas novas. Sabe aquele momento da sua conversão? Aquele primeiro amor, em que você recebe o Evangelho e agora tudo faz sentido, e você entrega o seu coração, você fica sentado, quieto, de forma alguma. Você quer sair para falar para as pessoas que estão vivendo com você. Cristo morreu e ressuscitou para me dar vida, agora eu sou salvo em Cristo, agora tudo faz sentido, e você precisa entender que esse Cristo também pode ser o seu Cristo. Nós fazemos isso, quando no primeiro amor, estamos vivendo a realidade dessa transformação que o Evangelho causou em nosso coração. Queridos, quando o nosso coração é contagiado pela verdade do Evangelho, não conseguimos guardar para nós. Precisamos anunciar aos outros. E o mesmo conforto que elas receberam, agora elas poderiam comunicar esse conforto, esse consolo, também para os discípulos de Cristo. Discípulos esses que depois foram os homens a anunciar essa boa nova de salvação. E por último, o texto também nos ensina sobre a adoração. Olha o versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essas mulheres foram privilegiadas pela fidelidade, zelo e dedicação que elas tinham pelo seu mestre. Elas se prepararam para encontrar ali no sepultamento de Cristo um momento de participar daquilo, como participaram de todo o ministério de Jesus. Mas elas agora puderam ver não só o túmulo vazio, mas o Cristo que ressurgiu. Cristo apareceu a elas, e quando elas ouviram a saudação, o salve aqui é uma saudação muito comum, que pode ser: olá, tudo bem? Como vocês estão? Imagine o coração daquelas mulheres, transbordando de temor e alegria, vendo um fato, mas não presenciando a realidade do fato, tendo Cristo ainda diante delas, mas agora Ele aparece e diz: salve! Elas não pensaram 2 vezes, elas se prostraram diante dEle, e compreenderam que de fato ali era o Cristo, e elas abraçaram os pés, em um ato de adoração, porque elas não estavam adorando apenas um homem, mas estavam adorando o Cristo que venceu a morte para dar vida. Elas então adoraram a Cristo. E a reverência, a honra que aquelas mulheres tiveram diante de Cristo, é a reverência e a honra que nós também devemos ter diante dEle, quando nós prestamos um culto a esse Cristo, que nós também teremos ainda o privilégio de vê-lo face a face na eternidade. Mas enquanto nós não o vemos, nós sabemos da sua existência. Por quê? Porque Ele opera continuamente
a sua obra em nós. Ele está em nós, através do Espírito Santo. E estará em nós para todo o sempre. Então, queridos, nós podemos olhar para a ressurreição e encontrar consolo, esperança, boas novas, promessa, temor, alegria e adoração. São realidades na vida do crente. Essas realidades que nós temos e vivenciamos hoje são porque a obra foi consumada na ressurreição. Como lemos em 1 Pedro, essa viva esperança que nós temos pela regeneração só foi possível porque houve ressurreição. Nós podemos ser consolados pelo Evangelho. Nós podemos ter esperança, porque Deus já revelou que Ele é o Deus da promessa, e Ele é fiel em cumprir cada uma delas. Nós podemos ter alegria, porque o Evangelho causa isso em nós. Nós temos temor, porque nós temos um Deus que precisa ser cultuado, adorado. E nós temos que tomar cuidado como nós prestamos o nosso culto diário a Ele. Nós podemos ter a adoração, porque nós adoramos aquele que vive e reina para sempre. Nós não adoramos pessoas, mas nós adoramos a segunda pessoa da Trindade. Nós adoramos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós adoramos aquele que operou maravilha em nosso coração. E nós podemos ter uma igreja, porque Cristo morreu por ela. E pelo seu sangue, Ele redimiu um povo para ser chamado de seu povo. Ele adotou esse povo para ser a sua família. Ele adotou essa igreja para poder adorar a Ele, em esperança, enquanto aguardamos a consumação de toda a obra de redenção na volta de Cristo Jesus. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que nós podemos ter tudo isso, porque Cristo comunica a nós, através do seu Evangelho, todas essas virtudes, para nos ajudar a viver neste mundo caído. Nós podemos entender, como ouvimos também pela manhã, que a mensagem da ressurreição, ela é para nós uma esperança da consumação. Pois nós iremos ressuscitar para a eternidade, assim como Cristo garantiu isso na obra da cruz. E por isso nós devemos não apenas viver o Evangelho, mas anunciar essas boas novas. Por que que muitos se esfriaram e não conseguem mais ter aquela mesma alegria, aquele mesmo coração contagiante que tiveram um dia quando o Evangelho alcançou o coração de vocês? Por que nós não mais noticiamos com tanta ousadia esse Evangelho? Porque talvez nós não vivemos o Evangelho como deveria ser vivido. Cristo nos chama e nos convida a viver a intensidade dessas boas novas, pois ela traz para nós consolo, esperança, alegria, contentamento, a adoração. Se você ainda não conhece o Cristo que morreu e ressuscitou para dar vida, há um convite. E o convite é: venha, entregue o coração a esse que promete a eternidade, onde Ele diz, como foi bem cantado pelas nossas crianças, que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas.
Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais os reflexos da queda, porque nós seremos transformados para vivermos em uma adoração contínua, face a face, diante de um Cristo que é real. Nós vamos vê-lo na eternidade. Se você quer desfrutar dessa mensagem, dessa boa nova de salvação, essa realidade que não é um mero fato contado ou narrado, mas é de fato realidade, porque existe uma igreja aqui adorando a esse Deus. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. A mensagem é urgente, a transformação é necessária, a vida com Cristo é esperança já. Que Deus nos ajude a entender e a viver esse Evangelho para a glória dEle e anunciarmos essas verdades aos corações que estão desesperados, pois somente esse Evangelho pode consolar. Oremos. Deus, como ouvimos nas canções ministradas pelas nossas crianças, e ouvimos na exposição da Tua Palavra, seja isso aplicado em nosso coração pelo Teu Santo Espírito, e que a realidade da vida seja a vida no Senhor, para o Senhor, em esperança, aguardando o Senhor voltar para nos resgatar para a eternidade. Aviva o nosso coração para anunciarmos as boas novas de salvação, pois o mundo está perdido e o mundo necessita das boas novas. Que o Senhor nos ajude a viver e a proclamar essas boas novas, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!